Salve pessoal, tudo bem? Eu sou Roberto Rossi, estou aqui com vocês. Mais um vídeo do nosso canal Novo El, que é Sociedade, Cultura e Espiritualidade. Vamos lá, vamos trocar uma ideia. Bom, gente, estamos aqui mais uma vez, nessa tarde de sábado maravilhosa. Feriadão do Carnaval, muita gente aí curtindo e tal. Então vamos tirar aqui alguns minutinhos para falar sobre espiritualidade, né? Bem, aproveitando aí essa pegada sociopolítica que a gente vê aí nos últimos vídeos, nos três, na verdade, né? Nos três últimos vídeos, a gente trocou uma ideia aí de questões relacionadas à vida política, né? Vamos falar um pouquinho aí agora dessa questão social, né? Porque tem um reflexo aqui no mundo material da organização do mundo espiritual. Então, não é exatamente uma bagunça. Essa bagunça, eu já falei em outros vídeos para vocês, que a gente vive aqui no mundo material, ela é aparente. Ela não é uma bagunça real. Ela faz parte do jogo aqui, desta encarnação aqui no planeta Terra, né? E aí, para muita gente, inclusive esse aqui que vos fala, é uma dificuldade muito grande se adaptar a essa aparente bagunça, mesmo sabendo que é uma bagunça aparente, né? Então nós vamos partir aqui da máxima de um grande ocultista do passado, da antiguidade. Não se sabe exatamente quando nem como ele surgiu, porque naquela época, né, dada a antiguidade desse cara que a gente vai conversar daqui a pouquinho, para iniciar o nosso diálogo, não tinha acesso, por exemplo, ao papel. Eram raríssimas as pessoas que sabiam escrever. Então, a produção de papel, de tinta para escrita, ela era restrita a determinados grupos que tinham esse conhecimento e que pessoas que queriam aprender, né, se chegavam, e aí foram formando os grupos dos escribas. Então, acredita-se que esse cara, que eu vou falar agora para vocês, ele talvez tenha feito parte desse seleto grupo da antiguidade dos escribas, que eram aqueles caras que ocupavam o topo, o topo de verdade social, porque eles tinham o conhecimento da escrita. E parece que existia qualquer coisa de divino aí. Existia algum segredo aí relacionado à espiritualidade que fazia com que os escribas, eles tivessem todo esse poder de controle. Além, é claro, do que a história nos conta, né, de guardar, né, concentrar ali o conhecimento para eles. Esse segredo foi herdado pela Igreja Católica. Até hoje, um dos grandes segredos da Igreja Católica está relacionado, do poder da Igreja Católica, está relacionado com essa questão aí dos escribas, da escrita, da palavra. Tanto é que se você pegar ali o Gênesis, você vai ver ali logo nas primeiras páginas Deus criando o mundo. Como que ele cria o mundo? Falando. Então parece que a palavra tem poder, mas ali você tem o Deus proferindo a palavra. Então Deus está falando, faz isso, faz aquilo, faz o sol, faz a lua, faz o céu, faz a terra, faz o mar, faz tudo quanto é coisa que tem aqui no nosso universo. E ele não, aparentemente não tem ninguém ali escrevendo, não tem ninguém ali tomando nota daquilo que o Criador quer, né, de como ele quer que essas coisas, porque aí a gente pode até fazer um exercício aqui de exegese, sei lá, talvez a criação tenha que seguir seu rumo, então aí, mas isso é tema para um outro momento. Então esse cara, que é o Hermes Trismegisto, muito famoso, vocês encontram informações aí com muita facilidade. Hoje, aquilo que era oculto no passado não está mais tão oculto assim. Tem bastante coisa disponível na internet, mas eu recomendo que vocês leiam livros desse cara, certo? E um livro que é essencial, que muito provavelmente vai mudar a sua vida como mudou a minha, é o Corpus Hermeticum, do Hermes Trismegisto. Então faça a leitura, né? Mas para aquilo que a gente vai conversar aqui, retomando o raciocínio lá do início do nosso bate-papo, aquilo que está embaixo é análogo ao que está em cima.
Mais ou menos, estou resumindo aqui para vocês, é claro que o texto em que ele pronuncia essas palavras, que ele traz essa proclamação, esse anúncio de uma aí certamente dos segredos da magia de criação, e a gente vai falar de magia de criação no final do nosso vídeo, essa fala, aquilo que está embaixo é análogo àquilo que está em cima, a gente encontra num texto que também é atribuído ao Hermes Trismegisto, que é a Tábua de Esmeralda, que também recomendo, é uma leitura muito importante. Existe um grupo de alquimia que eu fui um iniciado, mas aí eu acabei rompendo o vínculo por razões pessoais, em que a gente tinha que fazer todos os dias a leitura, no mínimo, da Tábua de Esmeralda no nosso oratório. Então, é um grupo de alquimia, tal. E aí você tem que ter um oratório em casa, etc. E nesse oratório, a ideia é sempre iniciar ali o trabalho com a leitura da Tábua de Esmeralda, onde você vai encontrar, entre outras coisas, que o Hermes Trismegisto coloca, essa fala muito importante, aquilo que está em cima é igual ao que está embaixo. E nós encontramos correspondência disso, inclusive, falamos de cristianismo agora há pouco, da Igreja Católica. Existe na oração do Pai Nosso uma alusão muito clara à Tábua de Esmeralda, que é assim na terra como no céu. Ou seja, do jeito que acontece na terra, também acontece. Então aquilo que está embaixo é análogo, é igual, é semelhante àquilo que está em cima. Então nós podemos aí já deduzir de pronto que a organização, a estrutura social que nós temos aqui na Terra, ela segue aí de alguma forma o esquema, da espiritualidade, do mundo espiritual, essa organização, pelo menos a essência da organização, tá? Então vamos lá, vamos trocar essa ideia aqui, Bem, primeira coisa, que a gente precisa compreender para a gente chegar na ideia de sociedade. Inicialmente, nós seres humanos, nós somos seres individuais, nós somos criados como almas individuais nas mônadas cósmicas, lá no seio da criação, onde fica o verdadeiro Criador. Eu já falei para vocês que eu sigo aqui um espiritualista aqui da minha região, um cara super legal, que é o Laércio Fonseca, em que ele fala, quando ele se refere a essa ideia de criação, ele sempre se refere a comandos. Então vocês já devem ter ouvido aí, provavelmente, o comando Ashtar Sheran, que é o mais comum. Então, o que são esses comandos? São seres que organizam, esses projetos de existência que a gente tem pelo universo. E eu tenho uma tendência muito forte a concordar com o Laércio nesse sentido. Ou seja, o que nós chamamos de Deus, na minha concepção hoje, com base naquilo das minhas experiências, naquilo que eu estudei, naquilo que eu acompanho de espiritualidade, para mim hoje, eu defino Deus exatamente como um comando, não como uma pessoa específica, ou, para a gente sair um pouco do mundano, como um ser específico. É um comando, um grupo de seres que organiza, estrutura tudo isso que nós vivemos. Então, de cara, nós temos, quando nós somos criados, enquanto alma, os meus estudos, o contato que eu tive com as espiritualidades também, me direcionam para essa concepção, para essa percepção. Nós somos seres naturalmente, essencialmente individuais. Então, esse é um ponto importante. Então, claro que se a gente for fazer um paralelo com a ciência oficial, que nós estamos falando de espiritualidade, mas é claro que eu já disse para vocês em algum outro vídeo, que eu não nego de forma alguma o conhecimento da ciência oficial. E já recomendei que vocês também não caiam nessa roubada. Não vai ficar aí falando de terra plana, não vai ficar aí falando dessas bobagens, essas besteiras aí, porque isso aí é uma roubada, tá? Então a ciência oficial, ela nos dá uma informação assim muito importante
de que o nosso processo evolutivo, desde os nossos ancestrais mais antigos, há 1 milhão, vamos arredondar para 2 milhões de anos atrás, tá? O que não é nada se você comparar com a idade do planeta Terra. Mas se a gente pensar 1 milhão, 2 milhões de anos atrás, né? Como é que era a vida dos seres humanos? Os seres humanos viviam sós, não havia agrupamentos. Então, em algum momento, nós derivamos para a vida em grupo, para a vida coletiva. Então, isso comprova na ciência oficial, nos estudos aí de evolucionismo, né, da biologia evolutiva, que qualquer estudante aí minimamente capacitado de ensino fundamental sabe lá. Esse paralelo com a ciência oficial aqui que nós estamos fazendo nesse momento nos comprova essa informação de que nós somos essencialmente seres criados para sermos individuais e por opção escolhemos a vida coletiva. É claro que aí, né, existem os nossos mentores espirituais que eles vão dando essas dicas, né, de alguma maneira ali, para que a gente vá se unindo, se juntando. Então, as primeiras civilizações, elas tiveram um objetivo assim muito simples, que é a sobrevivência, né, parar de morrer. Porque antes de nós sermos os seres assim dominantes aqui no planeta Terra, e por dominante eu não vou dizer que nós somos os mais evoluídos, nós somos dominantes, né? Conseguimos dominar os outros. Antes disso, a gente levava a cacetada, né, de qualquer bichinho da floresta. Então, enquanto a gente estava disperso, sozinho, na individualidade, nossa, a vida dos seres humanos era curtíssima, porque você lidava com seres bem mais antigos, vamos pegar aqui os animais, né? Você lidava com seres muito mais antigos do que os seres humanos e, portanto, muito mais adaptados ao ambiente planeta Terra do que os seres humanos. Né? Então, por exemplo, você ia lá pôr a cara com um tigre, morria. Ia pôr a cara ali com um rinoceronte, morria. Era um macaco, velho. Um babuíno, não sei, né? Tô inventando aqui para fazer uma brincadeira. Você ia lá, você morria. Por quê? Nós não tínhamos força individualmente. Né? Claro, a nossa força, a força dos nossos ancestrais, mais antigos, mais primitivos, era muito grande. Porque o nosso contato com a natureza era também direto. Então, esse contato direto com a natureza é um dos segredos da força física. Nós tínhamos esse contato, então, se a gente comparar o humano daquela época, né, vamos pegar de uns 30, 40 mil anos para trás, né, os nossos ancestrais ali mais antigos, até hoje, comparar com a gente hoje, então não tem nem comparação, era uma força realmente muito maior. Mesmo assim, a gente levava a pau da natureza, então qualquer bichinho ali, qualquer macaquinho ali, pegava e matava os seres humanos, então era muito difícil, sem contar que tinha as intempéries. Então, tempestade, um vulcão entrava em erupção, etc. Então, no início, disperso, a gente era muito fraco. A partir do momento que a gente se junta, nós fazemos ali 3 descobertas valiosíssimas, que é o que até hoje nos coloca ali no domínio. Se a gente pegar aqui numa escala evolutiva, dos outros seres do planeta. Né? Então, a primeira descoberta, o fogo. Né? Na verdade, não o elemento fogo, porque o elemento do fogo, como nós já conversamos em outros vídeos, assim como os outros 3 elementos, eles são inerentes ao planeta Terra. Só que em algum momento a gente descobriu como dar uso a isso. E isso fez com que a gente afugentasse os animais. Então, os animais que nos atacavam começaram a nos temer. A segunda descoberta, também fruto da nossa vida em grupo, a roda, que facilitou demais a nossa vida e facilita até hoje. E a terceira descoberta, que essa foi genial, e que aí ela, digamos assim, foi a cerejinha, né? Foi a coroa ali desses acontecimentos, foi o desenvolvimento da agricultura.
Tá? Então, essas três características, elas fazem parte da vida em sociedade. Sozinhos, talvez a gente até descobrisse, a gente até chegasse nesses conhecimentos, mas demoraria muito mais. Então, em grupo, nós somos mais fortes, nós agimos melhor. Por quê? Porque vários pensam sobre o problema. Aí tem a origem, né, do que a gente chama hoje aí de sociedade. Um grupo de seres que pensam coletivamente. Claro que hoje em dia a gente atingiu um status que isso se perdeu. Não completamente, mas essa essência da vida em comuna, da vida em grupo, das decisões ali, em primeiro lugar, serem aquelas que afetam diretamente a vida das pessoas, essas a gente está perdendo. A gente está cada vez mais terceirizando para políticos e a gente está vendo que não está chegando a lugar nenhum e continua terceirizando, né? Então isso mostra aí eu acho que tem mais alguma parte aqui do nosso cérebro que vai precisar se desenvolver aí nos próximos, sei lá, milhões de anos, ou 1000 anos, vai saber, de repente. Então, compreender? Então, a vida em sociedade, ela é algo essencial. E a proteção, o senso de sobrevivência, foi o que nos uniu inicialmente, é o grande sustentáculo da vida em sociedade, né? E a vida em sociedade, ela é uma necessidade. Só que, como todas as coisas que nós seres humanos fazemos e não cuidamos, sociedade, se ela não fosse ali cuidada por todos nós, e se ela não continuar sendo cuidada por todos nós, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Porque a morte, ela é inerente ao jogo evolutivo aqui do planeta Terra. Qualquer coisa que não seja devidamente cuidada, ela some, desaparece, morre, né? Uma plantinha, por exemplo, não basta você ir lá, cavocar a terra, colocar a plantinha lá, enterrar a raiz e deixar ela se virar. Pelo menos durante um tempo é preciso cuidar dela. A vida em sociedade é a mesma coisa. E, juntamente, né, no mesmo momento que se funda a sociedade, se funda também a ideia de cultura. Exatamente desse lance de cultivar, que é a origem assim mais antiga da palavra cultura. Cultura. Cultivar. Cultivar o quê? Cultivar qualquer coisa. Cultivar amizade, cultivar conhecimento, cultivar a própria terra para se alimentar, cultivar bons relacionamentos, cultivar instituições. Então, o cultivo dessa vida em sociedade é muito importante, porque senão ela morre. Então, junto ali, né, imediatamente à fundação da vida social, nasce a cultura, não é? E aí, com o passar do tempo, a cultura, ela foi se tornando ali um elemento que a gente percebeu que a gente pode aprimorar. Então, não é porque nós temos, por exemplo, ainda uma herança dos nossos antepassados de instinto, que a gente tem que viver para os instintos. Então, aí isso é a cultura, essa influência do cultivo da vida social de alto nível, né? Então não é porque eu sinto fome, sede, frio, medo, que eu tenho que viver a minha vida em função disso. A cultura, então, ela mostra pra gente o quê? Que a gente pode fazer outras escolhas além dessas relacionadas somente à sobrevivência. Então, de novo, sozinhos a gente teria descoberto isso? É provável que sim, mas demoraria um tempo, né? Demoraria um pouquinho mais. Além disso, outras coisas muito importantes e muito relevantes foram sendo aí desenvolvidas. A própria ideia de espiritualidade, né? Essa ideia de espiritualidade, ela foi sendo construída em grupo, coletivamente. Claro, como eu falo, né, a gente nunca pode esquecer, nós somos assistidos o tempo todo aqui no planeta Terra. Os espíritas chamam o planeta Terra de mundo de expiação. Então a palavra expiação, ela tem diferentes sentidos. Então tem o sentido de você pagar os seus pecados, mas tem também o sentido de você
observar. Então, quando você observa o desenvolvimento da nossa vida, é claro que aos poucos você vai percebendo que além do nosso intelecto, além da nossa força de vontade, do nosso ímpeto, da nossa iniciativa, que é muito importante, que é um combustível muito forte para a nossa vida, existe alguma força bem sutil nos bastidores de estudo, nos impulsionando a fazer as descobertas, nos inspirando. Olha só a palavra, inspirar. O que nós inspiramos? O ar. O ar é o elemento, junto com o fogo do espírito, né? Ar e fogo, se você junta, são os dois elementos, né, que formam o espírito. Então, quer dizer, essa vida cultural, ela foi se desenvolvendo a tal ponto em que as espiritualidades, elas foram trazendo mais informações do mundo espiritual. Olha, por que vocês não criam organização, né? A própria ideia de hierarquia, hieros, arché, de origem grega, né? Ambas as palavras de origem grega. Hieros, sagrado, arché, a gente pode colocar organização aqui pra gente, né? Então, uma organização sagrada. Uma organização do quê? De poder, uma estrutura de poder. Então, a hierarquia, ela cria também a ideia de estrutura social. E isso é importante para quê? Para você organizar as coisas. Eu fico muito preocupado que eu vejo uma galera aí libertária. Cara, não tenho nada contra a liberdade. Eu acho que a liberdade, ela é a essência de todas as almas humanas. Acontece que se você ali pensar na ideia de liberdade, sem ser responsável, sem ter maturidade suficiente para ser livre, vira baderna, vira bagunça. Então as pessoas, elas querem um tipo de liberdade que nós não estamos prontos ainda para alcançarmos, que é essa liberdade de não ter ninguém ali te dizendo o que fazer, né? Se a gente, de novo fazendo um paralelo com a ciência oficial, isso é uma utopia chamada anarquismo, né? Entre os filósofos, que é o quê? Um desenvolvimento social tal que você não precisa de regras, não há necessidade de regras, e nós não atingimos essa maturidade espiritual ainda.